Olá pessoal, então gravo esse vídeo rapidinho só para explicar aqui brevemente a planilha que foi compartilhada com vocês. Então, inicialmente eu tive a intenção aqui na coluna, na primeira coluna, coluna A, eu tentei categorizar as características que deveriam fazer parte ou que fazem parte de outros regulamentos de colégios de dirigentes de outras instituições. Então, na coluna logo a seguir, aqui a coluna B, que está na coloração verde, eu olhei a nossa resolução 25 de 2010 do Conselho Superior, que traz o regulamento do OCODIR, o que ela traz sobre o assunto, né? Então, por exemplo, aqui na primeira característica, sobre as formas de votação. No nosso caso, está ausente, né? Não fala especificamente sobre formas de votação, somente indica que a decisão deve acontecer por maioria simples. E aí, na coluna logo ao lado, azul, eu fiz um compilado, um resumo das características vistas no regulamento de outras instituições. Então, geralmente indica-se possibilidades que a votação possa ser simbólica, né, ou por aclamação, que ela possa ser uma votação nominal ou que ela possa ser uma votação secreta, a depender da pauta, né, sendo todas elas previstas, né, no regulamento e possíveis de serem feitas. E aí assim eu fiz para diversas características, né, que estão colocadas, muitas estão ausentes no nosso regulamento, ele é bastante enxuto, né? A gente tem mesmo a figura do ad referendum aqui, ela é ausente hoje no nosso regulamento do Colégio de Dirigentes. O regimento geral traz esse ato para o Consup, né, mas não fala especificamente para o CODIR. Em alguns casos, trazem essa previsão, inclusive quando que ela pode ser feita e a questão dela ser submetida ao colegiado numa próxima reunião. Então, trouxe essas questões, dois outros temas que a gente tem discutido aí em paralelo, mas creio que vale a pena a gente pensar se estariam contidos ou não nesse regulamento, que é as câmaras temáticas, que estão constituídas faz um tempo, ainda que não exista um ato normativo que as defina, e o próprio Fórum dos Diretores Gerais, que também tem sido discutido, né, se nós incluiríamos algo neste regulamento ou deixaríamos para um outro documento. E aí deixei um espaço aqui também, se vocês considerarem que tem outras características que precisam estar contidas nesse regulamento que a gente vai fazer. A intenção é que possam listar, né, essas categorias aqui na lista amarela, na coluna amarela. Se assim quiserem, né, verificar o nosso regulamento se tem algo, né, colocar aqui também. E aí a gente discutir. Então, a proposta que eu fiz naquele cronograma era com a intenção de que, primeiro, nós olhássemos então essas características ou essas categorias, verificássemos se há algo aqui que está ausente, que a gente precisa incluir, então nós faríamos a inclusão aqui. E aí deixei aqui uma coluna para cada um de nós aqui dos membros, né, desse GT, para que possa então, né, comentar sobre algo, né, se assim quiser. Ou seja, sobre a forma de votação, né, que hoje a gente está ausente aqui, em alguns casos tem outras indicações. O Mike pode ter uma opinião a registrar aqui, o Josué, a Daniele, né? E assim a gente registraria aqui essas indicações para que numa próxima reunião nós fizéssemos exatamente essa análise, né? Então, não partir do nada, já teria as opiniões registradas por escrito e a gente podia partir diretamente para análise e gerar aqui numa coluna depois um consenso, né? O que o GT entende, seja um consenso ou seja de opinião de maioria, para a gente apresentar para os demais colegas diretores. Na segunda aba dessa planilha tem o levantamento, né, que gerou essa coluna azul aqui. Então tem aqui o regulamento de outras instituições, né, o IFTO, IFRO, IFMS, IFMT, IFRN, IFNMG, IFGO. Então alguns que eu achei na internet, né, não fiz a pesquisa em todos, né, os institutos, pretendo, se eu conseguir um tempo, fazer de mais alguns, ou mesmo se vocês quiserem, né, incluir, fiquem bem à vontade, mas não era necessariamente um diagnóstico total de como os institutos federais do Brasil tratam seus colégios de dirigentes. Era muito mais aqui uma amostra mesmo aleatória para ver como isso estava sendo tratado e o que a gente pode utilizar para melhorar o nosso próprio regulamento e a nossa própria forma de atuação. Então, a intenção nesse momento seria, né, verificar, primeiro momento, se tem novas características a acrescentar e depois analisar as características que estão aqui. E aí, eu creio que, mesmo que não tenha comentário nenhum a fazer, né, se for possível colocar aqui, não se aplica, né, ou sem comentários, acho que seria interessante, pelo menos, para que a gente consiga mapear que todo mundo já olhou, já conseguiu fazer uma análise prévia, e aí, numa próxima reunião, provavelmente agora no mês de abril, a gente possa fazer essa análise aí mais pormenorizada, chegando a um consenso
básico no GT para depois apresentar aos demais colegas. É isso então, pessoal. Valeu!